Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje irei fazer algumas questões com relação ao Teorema de Tales, certo? Vocês estão vendo aí que temos aí a letra A, por exemplo. A questão diz assim: nas figuras abaixo, as retas A, B e C são paralelas. Então, determine o valor de x. Ora, sabemos que o Teorema de Tales, o que aqui diz o Teorema de Tales? Se eu tenho três retas paralelas, ou então um feixe de retas paralelas e duas transversais, então esses segmentos aqui, na ordem, são proporcionais. Então, o que isso significa dizer? Pelo Teorema de Tales, ele está dizendo o seguinte, que o 20, que é esse segmento aqui, pedacinho, 20, está para o outro segmento, que é 50, assim como 16 está para x. Tudo bem? Assim como 16 está para x. Fazendo isso, você faz aquela regrinha que todo mundo sabe, meio pelos extremos. Ou seja, 20 vezes x dá 20x e 50 vezes 16, certo? 50 vezes 16, que dá quanto? Bom, aqui vai dar 800. Então, o x aqui fica sozinho, 800, e o 20 está multiplicando, passa a dividir. Que nesse caso aqui, 800, posso aqui tirar 0 e um zerinho, não tem problema nenhum, então vai ficar 80 por 2, que dá 40. Então, nesse caso, o valor desse x aqui, a resposta é 40. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a essa questão? Perfeito. Já a letra B, você tem a mesma condição a mesma coisa, né, do Teorema de Tales, como eu já tinha explicado a vocês anteriormente, está na letra B. Então, como é que você faz? Do mesmo jeito. Observe que os segmentos têm que estar na mesma reta transversal para você colocar a razão, ou seja, um sobre o outro, um dividido por outro, na mesma ordem. O que significa? Por exemplo, se eu pegar aqui 2 sobre x mais 3, vai ser igual a quem? A x mais 1 sobre 12. Cuidado para não inverter. Tudo na mesma proporção, tudo bem? Tudo no seu devido lugar. Então, pegar os segmentos na mesma reta transversal, um sobre o outro. Então, nesse caso, 2 sobre x mais 3, vou colocar aqui. 2 sobre x mais 3, que é igual a quem? Aí você vai ver aqui a linha do 2, do outro lado. X mais 1 primeiro e 12 depois. Então, vou colocar aqui. X mais 1 sobre 12. Tudo bem, gente? Assim que vai ficar. É assim que eu coloquei, que eu montei a minha questão. Claro, tem outras formas de montar, mas essa forma é mais simples de montar. Então, você faz meio pelos extremos. Como é que faz nesse caso? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. X mais 3 vezes x mais 1. Coloco entre parênteses, porque aqui são dois termos que estão multiplicando um com o outro. Então, vou colocar entre parênteses, certo? Que é igual a 2 vezes 12, que dá 24. Então, aqui eu faço a multiplicação que vocês aprenderam ano passado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, mais, né, no caso, mais x, mais 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3. Isso é igual a 24. Tudo bem? Então, aqui você pega os termos semelhantes. Aqui eu tenho dois termos semelhantes, o x e o 3x, que são semelhantes. Aí você junta 1x mais 3x, 4x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x
mais 3 igual a 24. Tudo bem por aí? Bom, a partir daqui, eu vou lá para o outro ladinho aqui, eu fazer aqui. O 24 aqui está no segundo membro, passa para o primeiro membro, ficando da seguinte forma: x ao quadrado mais 4x mais 3 menos 24 igual a zero. Que na verdade vai ficar da seguinte forma: x ao quadrado mais 4x mais 3 menos 24 dá menos 21, fazendo a continha, igual a zero. Gente, eu sei que a maioria ainda não viu equação do segundo grau. Não sei se vocês se lembram que eu já iniciei esse assunto anteriormente, lá nos grupos que a gente fez pelo Zap. Então, como você ainda não aprendeu a resolver a equação do segundo grau, você para por aí, não precisa dar continuidade. Mas lá na frente vamos voltar a essas questões para a gente resolver utilizando a equação do segundo grau, tá certo? Então, pensem que a gente vai lá futuramente resolver essa questão aqui, tá? Marquem aí para a gente resolver depois. Bom, a letra C e a letra D resolve da mesma forma. C da mesma forma e a D. A D está todo mundo com muita dúvida na D. Deixa eu aqui dobrar o papelzinho, certo? Na D tem gente com muita dúvida nessa D. Gente, é só você observar que o segmento que você vai pegar tem que ser da mesma reta transversal. Então, nesse caso aqui, vai ficar quem? X sobre 4, que vai ser igual a quem? A 1 sobre 2x. Cuidado nisso, tá? Então, você vai colocar aqui. X sobre 4 igual a 1 sobre 2x. Então, como é que vai ficar nesse caso? Ó, meio pelos extremos. 2 vezes x, aliás, desculpa, x vezes 2x, 2x ao quadrado, igual 4 vezes 1, 4. Então, aqui o 2 está multiplicando, passa a dividir. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 dividido por 2. Então, aqui eu passando aqui para frente, vamos ter então que x ao quadrado é igual, quanto é 4 dividido por 2? 2. Vocês viram também que esse 2 aqui, expoente do x, ele passa para o segundo membro como uma raiz quadrada. Nesse caso, mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, vai ficar assim, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. A gente viu isso anteriormente, mas eu vou lembrar para vocês posteriormente algumas questões sobre isso, tá? Como a gente está falando de segmentos de reta, os segmentos têm que ser positivos os resultados. Então, nesse caso, o real valor de x é esse. X é igual a raiz de 2 positivo, que é o valor de x. O negativo eu não coloco como valor, por quê? Porque não pode se ter segmentos negativos, tá bom? Bom, a segunda questão, da mesma forma você faz, tá certo? Lembre-se que vai dar uma equação do segundo grau e você não vai poder resolver por enquanto. Então, você para na equaçãozinha do segundo grau e não dá continuidade. Só lá na frente é que a gente vai continuar, tá certo? Então, essa primeira parte da aula, da atividade que eu passei para vocês. A segunda parte veremos posteriormente. Até mais!